Serra dos Itatins, prainha da cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo. Neste local, em meio à mata, descansa ao som do mar um castelo. Essa imensa construção foi erguida na década de 70 pelo professor Hardy Lopes Giusti. O professor, que era formado em engenharia hidráulica e civil, era considerado um excêntrico, além de ser um admirador do governo nazista, e por isso o rotulavam de alemão. Daí o nome Castelo do Alemão. O castelo, por concepção, foi construído com base nos castelos litorâneos medievais. O próprio professor o chamava de Mansão da Solidão. Em torno do castelo nota-se a presença da cruz dupla, que alguns chamam de cruz patriarcal ou cruz de Lorena, mas, na verdade, trata-se de um símbolo visto no brasão das armas da Lituânia, ou Vites, que significa perseguidor. O castelo era dividido em duas propriedades com diferentes donos. A parte do castelo com a torre seria de propriedade do professor Hardy, e a área onde estão os símbolos lituanos seria um templo e pertencia a um amigo do professor. A respeito dessa pessoa, não sabemos se está viva atualmente. Aos que visitam a prainha e se aventuram nas rochas, a visão do castelo contrasta com a mata local onde foi erguido, por ser uma construção incomum. Os visitantes frequentemente relatam uma aura misteriosa ao redor do castelo. Muitas são as lendas e histórias por trás dessa imponente construção. Uma delas diz que o professor Hardy mantinha uma mulher presa na torre do castelo. De acordo com uma das pessoas que ajudava a cuidar do castelo, na verdade tratava-se da mãe do professor, que permanecia presa devido a problemas mentais. Outra história que é contada na região diz que o professor Hardy se matou dentro do castelo e encontra-se enterrado em um dos cemitérios de Peruíbe. Até a produção deste documentário, não soubemos exatamente em qual cemitério ele se encontra, assim visitamos os dois. Este primeiro é a necrópole São João Batista, próximo a uma das avenidas principais de Peruíbe, aparentemente o mais antigo deles, e atualmente as pessoas não são mais enterradas aqui. Este outro cemitério é o Santa Isabel, afastado cerca de 4 quilômetros do centro da cidade, na Estrada da Banana. Possui jazigos por câmaras acima do terreno. A visão aérea o torna um pouco mais bonito, mas nota-se uma falta de manutenção quando observado mais de perto. Após a morte do professor, a Polícia Federal entrou em sua morada confiscando dólares, armas e pinturas. Certa vez, uma pessoa contou que percebeu um vulto luminoso próximo ao túmulo do professor Hardy, similar aos encontrados em pinturas achadas no castelo.
Uma dessas pinturas mostrava parte da Serra dos Itatins, com a figura de um dos seres luminosos. Em Peruíbe existe a lenda sobre o Portal da Pedra, ou Pedra da Serpente, um local que fica na estrada do Guaraú, cuja rocha apresenta desenhos naturais que lembram uma serpente. Alguns dizem que esse desenho era a entrada de um portal, onde saíam OVNIs e os tais seres luminosos, e levava ao centro da Terra, como no conto de Júlio Verne. Curiosamente, esse portal fica próximo ao castelo, e de frente para a Ilha da Queimada Grande, também conhecido como Ilha das Cobras. Talvez o desenho esculpido na rocha não seja ao acaso. Não é à toa que Peruíbe é a cidade brasileira que mais atrai ufólogos. Alguns moradores locais relatam com certa frequência a presença de corpos de animais totalmente dessecados nas imediações do castelo. Outros afirmam já terem visto clarões na torre durante a noite. Certa ocasião, um grupo de investigação paranormal resolveu fazer uma expedição até o castelo, a fim de estudá-lo. Eles comentam em seu site que uma das câmeras se estragou misteriosamente, pilhas e baterias descarregavam sem explicação, e que durante um dos poucos momentos que os equipamentos estavam funcionando, 3 câmeras tiveram suas lentes embaçadas ao mesmo tempo. Durante a filmagem desse documentário, utilizamos um drone para realizar a filmagem aérea. Enquanto filmávamos, resolvemos entrar pela janela do castelo. Inexplicavelmente, no momento da travessia, o drone apresentou um comportamento anormal e derivou para a direita, conforme imagens a seguir. Atualmente, a visita ao castelo é proibida, sendo possível apenas a captação de imagens aéreas como feitas nesse documentário. O castelo permanece desde então impetuoso sobre as suas fundações no meio da mata, atraindo olhares curiosos e guardando para sempre no seu interior seus segredos mais ocultos.